Olá, meu nome é Danilo Siqueira, sou cineasta e nesse vídeo eu vou mostrar como se produz um filme e todas as suas etapas de produção. Darei exemplos práticos do cinema, as funções de cada pessoa que compõe a equipe e a sua importância na construção e produção da narrativa. Mostrarei quais são os recursos de produção e pós-produção necessários de maneira simplificada para que você também possa fazer o seu primeiro curta-metragem. Bom, primeiro vou me apresentar melhor e contar um pouco da minha experiência e conhecimento nessa área. Sou graduado em Publicidade e Propaganda, trabalhei em produtoras, fiz estágio na TV, trabalhei como diretor de arte em grandes agências de publicidade, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília. Nessa mesma época, paralelamente ao meu trabalho nas agências de publicidade, também escrevi, produzi e dirigi meu primeiro curta-metragem de ficção e também estudei cinema em película na Academia Internacional de Cinema, onde dirigi meu segundo curta-metragem de ficção. Muitos comerciais que criei nessas agências, fiz questão de acompanhar e participar da produção cinematográfica deles, onde pude aprender muito sobre o set de filmagem. Depois fui morar em Barcelona, onde estudei e fiz um Master em Direção Cinematográfica na Escola Superior de Cine e Audiovisual da Catalunha, onde escrevi, dirigi e produzi 2 curta-metragens de ficção. Já no Brasil, além dos curtas de ficção já mencionados, também fiz alguns documentários, sendo que um deles foi premiado e selecionado em alguns festivais no Brasil e no exterior. Além de diretor, também desempenha as funções de roteirista, de produtor, de fotógrafo, de editor de imagens, de finalizador e além de diretor de arte. Bom, agora que você já me conheceu melhor, vamos ao que interessa. Quer saber como é feito um filme de longa-metragem ou curta-metragem? Sabe que você também pode fazer com o que você tem à sua mão. Mesmo tendo uma ideia na cabeça ou apenas à vontade, pode ficar meio perdido na hora de começar. Por isso é importante conhecer os setores, as funções, as etapas de produção, para criar uma disciplina e organização que vão ser essenciais para a construção de um trabalho audiovisual independente do tipo. E você pode pôr a mão na massa com o que você já tem aí à sua disposição. É claro que equipamentos mais avançados são sempre melhores, mas tudo que realmente precisa agora é de uma câmera, seus amigos, qualquer outro recurso que já tenha. Um curta-metragem deve ser rápido e envolvente. Com um pouco de planejamento, você criará a sua própria produção. Basta ter uma ideia, escrever um roteiro, criar um cronograma e planejamento, filmar e editar o seu filme, e pronto. Primeiro nasce a ideia, que vira um roteiro pelo roteirista. Depois o roteiro vai ganhar forma pelo diretor, que vai criar a concepção dessa ideia ainda em texto, para transformá-la em imagem e som, com a ajuda do produtor, que é quem vai colocar tudo de pé, conseguindo as coisas, contratando tudo, contratando a equipe, alugando equipamentos, tudo que estiver envolvido na produção. O diretor de arte é quem vai dar forma e cor ao filme, criando o cenário, o figurino e toda a paleta de cores da obra. Essa concepção visual do filme é definida entre o diretor de arte, o diretor cinematográfico e o diretor de fotografia, sendo que este último, junto ao diretor, define planos, enquadramentos, lentes, movimentos de câmera, luz e demais recursos para construir as imagens. Depois, na fase de produção ou gravação, além de todos esses envolvidos, teremos também o técnico de som e demais integrantes ou assistentes das equipes dos diretores de cada área. Podem ter 1, 2 ou 3, dependendo do tamanho, verba e complexidade do projeto. O diretor cinematográfico pode ter o primeiro assistente de direção, que é o responsável por fazer que tudo funcione corretamente e no horário no set de filmagem. Presta auxílio diretamente ao diretor em suas atividades, desde a preparação da produção até o término das filmagens. Colabora na análise técnica do roteiro e sua decupagem, no plano de produção, na programação diária das filmagens ou ordem do dia. Coordena e dinamiza as atividades visando o cumprimento da programação estabelecida. Coordena a comunicação entre o conjunto da equipe e elenco e o diretor de produção, que é o responsável por mobilizar e administrar os recursos humanos, técnicos, artísticos e materiais para a realização do filme. Também racionalizar e viabilizar a execução do projeto mediante a análise técnica do roteiro, em conjunto com o diretor cinematográfico. O primeiro assistente também pode ter assistência de produção para auxiliá-lo na execução da produção, executando tarefas variadas para conseguir e colocar tudo no lugar e acontecendo. Já o segundo assistente de direção, ou continuista, é o responsável por assistir o diretor cinematográfico no que se refere ao encadeamento e continuidade coerente da narrativa.
Vai prestar atenção em todos os detalhes do cenário, figurino, maquiagem, penteado, objetos, a luz, profundidade de campo, altura, distância da câmera. Ele elabora também os boletins de continuidade e controla os boletins de som e câmera, anotando diálogos, ações, minutagem, dados da câmera e horários das tomadas. Ele também prepara a claquete e informa a produção dos gastos diários do cartão de memória, o filme ou fita, dependendo do material que você estiver utilizando. Enfim, cuidará para que nenhum erro de continuidade aconteça por razões adversas ao longo das gravações, que vai destoar depois na hora de montar o material gravado. Já o diretor de arte cria, conceitua, planeja e supervisiona a produção de todos os componentes visuais do filme, traduz em formas concretas as relações dramáticas imaginadas pelo diretor cinematográfico e sugeridas pelo roteiro, define a construção plástica emocional de cada cena, de cada personagem dentro do contexto geral. Verifica e elege as locações, as texturas, a paleta de cores, estabelecendo as bases sobre as quais trabalharão o cenógrafo, o figurinista, o maquiador, o técnico de efeitos especiais cênicos e os demais profissionais necessários para a construção do cenário. Os gráficos, os efeitos visuais desejados junto ao diretor cinematográfico e o diretor de fotografia, supervisionando a construção visual durante as diversas fases de produção. O técnico de som realiza a interpretação e registro durante toda a filmagem dos sons requeridos pelo diretor cinematográfico, indica o material adequado ao seu trabalho de captação sonora e à equipe que o assiste. Também, do ponto de vista sonoro, examina e aprova as locações internas e externas, cenários, figurinos, escolhe microfones e trabalha com o microfonista, que vai auxiliá-lo no monte, desmonte e zelo dos equipamentos. Posiciona e segura microfones, além de confeccionar os boletins de som. O técnico de som orienta na captação de áudio das gravações e é o responsável pela gravação dos diálogos e demais sons, como ambiente e ruído, a serem captados no set de filmagem. Ele também acompanha o andamento do material de áudio gravado até a mixagem. Depois da fase de produção, temos o editor de imagem na pós-produção, que vai receber e descarregar o material gravado, vai organizar e separar as cenas e fazer a montagem de acordo com o roteiro e o plano de direção. Também vai sincronizar o som com a imagem, fazer cortes e inserção de recursos de pós-produção. Ele também pode ser ou não o finalizador, que é quem vai pegar a montagem pronta e tratar a imagem, corrigir cor e luz, fazer efeitos especiais e recursos gráficos e colocar legenda, ficha técnica, logomarcas, enfim, além de fazer os retoques e acabamentos finais para tornar o filme mais bonito e totalmente pronto. Antes de mais nada, você precisa ter uma ideia e dar forma a ela para saber como vai filmar. Mas de onde tirar as ideias? Tudo pode virar um filme. Sua história de vida, de alguém que você conhece, da sua família ou comunidade, coisas do seu cotidiano ou experiência de vida, coisas que você gosta ou não, algo que sonha ou questionamentos de coisas da realidade, tudo merece um olhar atento e curioso. Para se encontrar as ideias, é preciso olhar mais do que ver. A maioria das pessoas vê sua vida passar e os acontecimentos ao seu redor, mas sem a percepção do olhar. Quando se olha as coisas com um olhar sensível, enxerga muito mais do que um simples episódio da vida cotidiana. Você olha o mundo todos os dias, mas o que você vê? Como vê? O que você poderia dizer sobre o que você vê? Como poderia mostrar para as pessoas o que vê? E é nessa mirada de olhar mais sensível e atento que moram as ideias, que estão lá, mas precisam ser vistas. Ali encontramos de um tema a ser trabalhado ou até uma ideia pronta, ou de uma história toda, por exemplo. E hoje, com as novas tecnologias, todo mundo tem acesso a meios de mostrar isso de maneira muito mais fácil do que antigamente. Inclusive, isso possibilita que mais gente, qualquer pessoa, de qualquer lugar, possa se expressar ou mostrar o seu mundo ao seu modo de viver, tornando o nosso mundo, além de mais conectado, muito mais multifacetado e diverso. Quando se presta atenção na vida, reflete sobre o que vê e tem curiosidade, se desenvolve um olhar que os cineastas e artistas têm, mas que não são exclusividade deles. Todos temos isso e podemos desenvolvê-lo. É um treino. E esse olhar vai além da imagem propriamente dita, e como ela é retratada. Seja estática ou em movimento, lenta ou frenética, ela também é refletida através do som e dos outros sentidos e sentimentos que são despertados de acordo com o estímulo que criamos. Essa é a grande mágica do audiovisual.
O que eu quero passar com essa ideia? De que jeito posso formatá-la para que cumpra bem o seu papel comunicativo? Mas para retratar uma ideia através de um olhar sensível é preciso pensar. Qualquer situação pode ser transformada em uma história ou conteúdo audiovisual. Mas seja qual for a linguagem, técnica ou formato, vários detalhes precisam ser pensados e planejados antes da execução. Isso faz toda a diferença no final. Esse pensar vai desde qual a mensagem que queremos passar, qual o texto, como esse texto vai ser passado, se terá ou não um narrador para esse texto, se ele aparece ou não no vídeo, se vamos usar um ator que vai interpretar o texto ou somente imagens e letreiros inseridos na imagem. Música, que tipo? Em que momento? Onde o filme começa? Onde acontece? Quais os personagens? Que linguagem usaremos para passar essa história? Onde a câmera vai ser posicionada para contar essa história e por quê? Qual linguagem vamos usar para criar essa história e transmitir qual mensagem? Como vai ser a luz do filme? Enfim, todos os detalhes do filme precisam ser pensados e anotados para serem desenvolvidos. E não importa quais os recursos e tecnologia vai utilizar. Não é necessário grandes equipamentos, pois hoje se pode fazer um filme com um celular, ou até com imagens escaneadas, por exemplo. Mas mesmo que não se queira pensar em tudo isso, e não ter tanta complexidade, mesmo na experimentação livre, algum planejamento e pensar da construção da imagem, isso vai ajudar no processo e no melhor resultado final do trabalho. Isso se aplica não só na criação de um roteiro, de um filme narrativo de ficção, curta, média ou longa metragem, mas também de um documentário, um videoclipe ou um tutorial, enfim, todo tipo, espécie, gênero ou linguagem possuem a mesma lógica de construção. Claro que cada qual com as suas adaptações do seu formato. Essa ideia, tema ou argumento da história, precisa ganhar forma, ganhar corpo ainda. Também é preciso buscar referências estéticas de linguagem, de narrativa, enfim, todo tipo de coisas que ajudam a gente a imaginar melhor a nossa ideia. Está com preguiça de pensar demais? Ok. Se quer experimentar, também é válido. Afinal, quando se tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, a experimentação livre também pode ensinar muita coisa. Mas no improviso, se gasta muito mais recurso, energia e força de trabalho na tentativa e erro. Mesmo que surja dela algo inusitado que seja interessante para o filme, existem caminhos já percorridos que dão ou não certo e nos servem de experiência para o nosso trabalho. E um pouco de reflexão e pensamento ajudam bastante no resultado final. Uma boa estratégia de planejamento é ir anotando toda a ideia que passa pela cabeça, situações possíveis, inusitadas e tudo que pode ser interessante para o roteiro. Também dúvidas e soluções, além de uma lista de pessoas que podem ajudar e possíveis lugares para filmar que sejam não só esteticamente bonitos, mas adequados, coerentes e importantes para a ideia que se quer passar. E para garantir que nenhuma ideia se perca, é bom ter um bom caderninho para anotar as ideias. Escreva nele tudo que vem à mente. Não guarde apenas na memória, que com o tempo se apaga. Escreva, mesmo que a princípio não pareça tão importante, pode servir de gatilho para outras ideias. Uma boa dica também é a busca de referências. Elas sempre nos guiam e ensinam sobre o que buscamos. E a melhor maneira de buscá-las é assistir a filmes de gêneros diversos, ou algum em específico que gostamos, ou que seja do tipo que queremos para a nossa história, para o nosso trabalho, e serve, portanto, de referência para a nossa história. Mas assistir não com mero olhar espectador, mas dissecando ele, com um olhar atento a cada detalhe de como ele foi construído, desde a ideia até a produção, observando a luz, o som, a trilha sonora, enquadramento de câmera, personagens, desenvolvimento da história, os atores como agem ou como se posicionam, como aparecem no enquadramento, corpo inteiro, uma parte, um detalhe, de longe ou de perto, a câmera é estática ou em movimento, o lugar escolhido para a cena, o que todo o conjunto quer transmitir, como a soma desses outros fatores colaboram para transmitir a mensagem do filme ou um acontecimento da história, ou para transmitir um sentimento. O cenário, a sua construção, os objetos, o figurino, tudo nesse conjunto do cinema tem uma razão, uma intenção para estar e ser mostrado daquela maneira. Então tente pensar porque toda a coisa aparece daquela maneira. Com isso, você vai também
perceber e começar a diferenciar o estilo de linguagem de cada diretor, os recursos objetivos e subjetivos que ele usa para transmitir uma ideia, e como cada diretor tem seu estilo e é diferente um do outro. Definindo a ideia e o projeto a ser realizado, como será sua linguagem, formato, recursos, se terá falas ou vai ser mudo, com atores ou cenários, ações acontecendo de dia ou à noite, na cidade ou no campo, no mar ou na terra, numa casa ou na rua, enfim, tudo isso e muito mais podem ser questionamentos e definições necessárias para elaborar a ideia, que vai ser formatada no roteiro e, consequentemente, construída na pré-produção, na produção e na pós-produção. Quanto mais claras as ideias do roteiro forem transmitidas, mais fácil de visualizá-las e, portanto, torna mais simples e efetivo o processo de produção. Outra coisa importante para escrever o roteiro é ter um senso de autocrítica, se colocando no lugar de quem vai ler na produção ou ver o produto final produzido. O seu entendimento, coerência, envolvimento e sentido despertados por esse filme. No roteiro, as cenas são descritas detalhadamente, imagem, som e outros recursos. Mas é muito mais do que a composição escrita das cenas da história a ser contada. É uma mistura de elementos, gênero, modalidade artística, da literatura, do teatro, música, artes visuais, fotografia, envolvendo e reunindo elementos das 6 artes tradicionais, na construção de uma única linguagem, a linguagem audiovisual. Por isso chamamos o cinema de a 7ª arte. Já vimos que a ideia para o roteiro pode vir de diversas fontes, da nossa vida, da realidade ou da imaginação, mas também pode ser inspirado ou adaptado de um livro, ou de uma peça de teatro, por exemplo. Pode nascer a partir da leitura de um poema ou de um conto. Muitas obras literárias famosas já sofreram diversas adaptações, mas se o filme parte de uma ideia inteiramente nova, dizemos que se trata de um roteiro original. Veja alguns elementos importantes que ajudam na composição do roteiro. Ele deve conter o enredo da trama. Esse enredo nada mais é do que a história do filme, descrita em elementos de imagem e som. Ele traz a descrição das cenas e deve ser bem detalhado, para que todos os envolvidos na produção, inclusive os atores, fotógrafos, cenógrafos, figurinistas, iluminador, todo mundo, maquiador, possam ter o máximo de informações para compor a história. Você pode até colocar a cor da roupa do personagem, detalhes do cenário, por exemplo. Quantidade de informação significa qualidade no roteiro. E se você vai exercer todas as funções de produção do seu filme, melhor ainda, pois isso vai ajudá-lo a lembrar de todos os detalhes. No roteiro é preciso escrever os diálogos dos personagens, se o filme tiver diálogo, claro. Mas você pode escrever como o personagem está se sentindo naquele momento. Feliz, triste, preocupado, apreensivo, apaixonado. O roteiro também traz a descrição dos lugares onde se passarão as cenas da trama e também a hora e as condições climáticas. Pode ser uma praia no final da tarde, com o céu alaranjado, num dia fresco, ou uma avenida da metrópole, numa sexta-feira chuvosa de trânsito intenso, por exemplo. Você pode definir os enquadramentos, ou seja, o formato das cenas. É um plano fechado, um close, ou um plano geral? A câmera vai estar nas alturas dos olhos do personagem ou próximo ao chão? O diálogo da cena deve mostrar um personagem de costas para a câmera e um outro perfil ao fundo? Escreva isso no roteiro. Uma boa dica para quem sabe desenhar um pouquinho é fazer os desenhos, os enquadramentos da cena. Isso se chama storyboard. Basicamente, o roteiro de um filme, independente do tamanho, seja minimamente de 30 a 90 segundos, deve conter um início, ponto de virada e final. O início, ou parte 1, é quando se apresenta os personagens, o cenário e o ambiente da história. Depois vem o ponto de virada, que seria a parte 2. Aqui é onde a história muda radicalmente. Por exemplo, o príncipe vira sapo, o carro estraga, ou seja, o mundo do filme vira de cabeça para baixo ou se apresenta um conflito que vai se desenvolver ao longo da história. E o final, parte 3, é o encerramento do enredo da história. O final pode ser feliz, triste, enigmático, engraçado, enfim, o que você quiser. Quanto mais detalhado o roteiro, mais segurança e desenvoltura você terá durante as filmagens. Mas um pouco de improviso também é bem-vindo e pode fazer toda a diferença no resultado final.
É a fase mais importante, quando os principais envolvidos na concepção da ideia, que é o roteirista, o diretor e o produtor, vão se reunir para fazer um levantamento detalhado de tudo que irão precisar para construir o projeto audiovisual, de acordo com o roteiro e a visão do diretor. Seria onde se prepara os elementos para a pré-produção. O levantamento de recursos financeiros, se houver necessidade, estudo de viabilidade comercial, busca de locações, enfim. É a fase de preparação do filme, quando são resolvidos os problemas identificados na análise técnica do roteiro e elencados todos os recursos necessários para a realização do filme. Nessa fase, diretor, produtor vão definir locações, cronogramas e orçamentos, e fazer as decupagens do roteiro. Nessa fase, já não estamos mais no campo das ideias, e sim da viabilização delas, colocando mesmo a mão na massa. É a fase de contratações, equipe técnica, elenco, locações, ou estúdio, equipamentos, serviços, seleção de equipamentos e a sua aquisição, orçamento de locação, por exemplo, construções de cenário, figurino, maquiagem, etc. Os testes, teste de luz, teste de fotografia, teste de figurino, maquiagem, teste de casting, atores, qualquer tipo de teste antes do dia da filmagem, quando tudo deve estar perfeito e funcionando bem. Depois de tudo bem planejado, testado e contratado, vamos para a fase mais rápida, que é a produção, ou gravação propriamente dita. Rápida porque nela você vai estar pagando várias coisas, cachê, diário de equipamento, hospedagem, locação, ou seja, tudo precisa andar rápido para não perder tempo e dinheiro de produção. Por isso, o bom planejamento da pré-produção é tão importante, para que ao chegar nessa fase de rodagem do filme, tudo esteja ocorrendo como planejado e sem perdas, surpresas ou contratempos. Mesmo já tendo a ideia na cabeça e no papel bem formatado, todos os elementos que vão compor sua produção, de objetos de cena, atores, equipamentos, pessoas necessárias para executar a ideia, ou a forma como cada um irá desempenhar sua função, tudo isso o diretor irá reger e, da maneira que ele fizer, é como o produto final ficará registrado. A composição da imagem, a captação do áudio, a atuação dos personagens, os detalhes estéticos, o momento de acréscimo de ingredientes e o cozinhar da ideia é o mais importante, porque uma vez que algo passa do ponto aqui, depois não tem como consertar. O foco, a concentração, a calma, o respeito, a objetividade e a sabedoria formam ingredientes secretos que são a chave de um bom resultado. Se você está trabalhando em equipe, além do respeito mútuo, também deve haver o respeito a uma hierarquia técnica, que fazem as coisas acontecerem. Episódios que afetem a harmonia do trabalho geram falhas na sua construção e, consequentemente, no seu resultado. No processo de filmagem, procure seguir o mais fiel possível o roteiro que você escreveu, mas aproveite as filmagens para captar imagens adicionais e filmar a mesma cena em ângulos diferentes. Também planos de detalhe do objeto e personagens, porque na hora de editar o material filmado, isso fará toda a diferença, pois você terá alternativas e garantia de qualidade e quantidade de cenas. Caso o filme tenha muitas falas, um modo de evitar que os atores, profissionais ou não, errem muitas vezes, é escrevê-las e colocá-las em locais próximos. Põe uma cartolina em cima da mesa, ou em frente à câmera, ou no chão, ou na parede, ou alguém segurando. Apenas tome cuidado para que não deixar isso aparecer na cena filmada. E filme sempre também em locais bem iluminados. Caso as filmagens aconteçam em ambientes fechados, você pode melhorar a iluminação utilizando luminárias comuns. Ou terá que ter luz para filmagem, aí ou alugada ou comprada. E fazer um projeto de luz da fotografia. Uma boa maneira de melhorar a iluminação é colocar papel alumínio numa placa de isopor. Assim você poderá refletir a luz disponível para onde quiser e garantir a uniformidade da luz na cena e ganhos onde há pouca luz. Isso impede que a cena fique com muitas sombras ou que algumas partes da imagem fiquem assim um pouco escuras. Mas caso você decida filmar ao ar livre, procure realizar as filmagens durante o dia para aproveitar a luz do sol. Se a sua história acontecer à noite, você pode filmar
de dia e escurecer as cenas na hora de editar, na finalização, né, do filme na pós-produção. Mas se quiser mesmo que as filmagens aconteçam à noite, faça alguns testes para evitar surpresas agradáveis na hora de editar o material filmado. Porque as câmeras elas são pouco sensíveis, elas não captam pouca luz, precisam de muita luz para captar bem a imagem. Então você vai precisar de muita luz. Tente não filmar assim de frente para o sol também, porque você pode perder muita nitidez da imagem das pessoas ou do local, né, que está filmando. Você verá que seus personagens vão parecer sombras assim, né, porque fica aquela contraluz, né, fica só a silhueta. Use a luz do sol a seu favor para iluminar a cena. Além de dar um ar natural ao seu filme, ela é gratuita e eficiente. E filmar num dia nublado é uma boa pedida, porque sem sol direto há menos incidência de sombras e as imagens ficam mais nítidas e uniformes, com uma luz mais suave. E uma outra dica também é evitar trocar de ângulo de cena muitas vezes, em um curto período de tempo, porque isso também pode estressar o seu espectador. Se você for gravar cenas em movimento, tente fazer movimentos leves, suaves, a não ser que você queira explorar assim, intencionalmente a câmera tremida, como linguagem, né? Procure variar os ângulos de visão. Se isso for feito de uma maneira lenta e não repetitiva, irá melhorar a noção espacial do espectador em relação ao cenário onde ocorre a cena, aumentando a identificação do espectador com o universo dos personagens e ajudar a manter o ritmo do seu filme, tornando ele mais dinâmico e interessante. Mas cuidado com ruídos no momento da filmagem. Por exemplo, um ônibus passando, carro buzinando, cachorro latindo, televisão ligada, ou mesmo a vizinha gritando com os filhos, pode atrapalhar seriamente a captação do áudio. Isso fica mais grave ainda quando o filme envolve diálogos entre personagens. E celular também todos desligados ou em modo avião, para não ter surpresa e também porque eles também geram uma interferência no microfone. Quando ele está ligado, mesmo se estiver no silencioso, ele fica emitindo um sinal, né? E isso, o microfone ele é muito sensível, ele capta, então dá umas interferências que depois não tem como consertar na edição. E se for possível, consiga também um microfone emprestado, né? Os microfones de celular e câmeras digitais têm as suas limitações, elas não captam muito bem. Com o microfone externo, você tem mais chance de gravar com uma perfeição maior e uma nitidez dos sons, né, desejados. Mas caso opte por utilizar um microfone suspenso, né, esses boom e tal, tenha cuidado de deixar ele bem fora de quadro, porque qualquer movimento ali de câmera ele pode entrar em quadro. Existem lojas e brechós que alugam equipamentos, roupas, objetos. Esse é um bom recurso para quem precisa de algum equipamento extra ou algum figurino de época indispensável para a sua história. Outra coisa também em relação ao som e aos microfones é que você deve evitar posicionar o microfone na frente para o vento. O barulho causado pode atrapalhar a captação do som, deixando o ruído indesejável. E uma boa dica para reduzir esse barulho é cobrir o microfone com uma capa peluda, ou então um pouco de espuma, né? Tem umas capas próprias, né? Como essa aqui, por exemplo, né? Que a gente está filmando aqui com a outra câmera. Como essa aqui, né? Ela protege do vento, é uma capa para microfone, assim, né? Para proteção do vento. Você encontra isso na internet, por exemplo. Outra coisa também com relação ao microfone, a captação de áudio, é o direcionamento, a posição que o microfone está no eixo de direção da boca do personagem, né? Você deve manter ele sempre direcionado no eixo em direção à boca, né? Porque quando o ator estiver falando, se o microfone estiver no outro eixo, por exemplo aqui, né? Ao invés de ele estar falando, o microfone está de frente para ele, estiver de lado, por exemplo, ou atrás, isso já altera, né, a captação do áudio e faz com que até na hora de editar possa ver mudanças, diferenças de captação, de altura, ou até na qualidade mesmo, que a qualidade é maior, né, quando o microfone está captando de frente, mais nitidez das palavras e tal. E também, quem estiver fazendo às vezes a microfonia, né, se estiver usando essas varas de boom, né, você está segurando aqui, né,
e o cabo vem aqui pelo o cabo do microfone, né? Pode vir aqui pela percha, que a gente chama na Espanha isso aqui, esse apoio, né? Esse cabo comprido. E às vezes qualquer coisinha aqui que mexe, né? Esbarra, o fio mexe aqui, aí vai gerar um ruído, né? na captação do áudio. E aí vai sair lá e consequentemente vai atrapalhar também o diálogo dos personagens e tal. Outra dica também, né, nas filmagens, é não deixar a imagem tremida, né? Tente usar sempre que necessário um tripé, né? Ou se você tiver recurso para alugar um equipamento, ou comprar um Steadicam, né, que é próprio para isso, né, para estabilizar a câmera, que é um recurso que você segura e tal e ele estabiliza. Ou então, se você não tiver, né, nem um tripé também, que também se você tiver um tripé já ajuda. Mas nem um tripé, você usa uma vassoura, né, um cabo assim para apoiar, né, apoiar no chão e para o braço não ficar tremido, né. Ou então apoie bem os dois braços assim, né, segurando a câmera bem junto ao corpo assim. Mas cuidado com o movimento da respiração também, porque às vezes você está apoiando aqui e a respiração da barriga do peito ou o peito mexe também vai alterar, né? Assim, a estabilidade da imagem, né? E outra coisa também, né? Não esqueça de chamar também aquela amiga que faz aquela maquiagem incrível, né? Que pode ajudar às vezes a disfarçar nos atores algumas incorreções, né? Como olheira, mancha na pele, espinha e tal. E aí assim seu filme fica com uma qualidade melhor, mais bonita, né? Nós vamos falar agora da pós-produção. Depois da ideia de visual produzida, né, gravada, ela ainda está em estado bruto. Então ela não está ainda concluída, né? Agora vem essa fase de pós-produção, que é quando a gente vai montar as peças desse quebra-cabeça, né? E o restante dos elementos que vão construir essa ideia. Agora a ideia começa a tomar forma de acordo com a história que a gente pensou no roteiro. É a finalização dos trabalhos, desde a edição até o tratamento final do filme. As imagens se juntam com sons ou músicas que vão dar o clima, para além do áudio captado na gravação, né? Montaremos as imagens agora sim na ordem do roteiro e não da gravação. A gente vai cortar o que não serve, fragmentamos, editamos, sincronizamos as imagens do som captado diretamente, o som direto, né? E é nessa hora que a claquete cumpre sua principal função, né? Que é de dar a referência de som e imagem, né? Para colar na ilha de edição, né? Quando a gente bate aqui, o ruído que dá na gravação do áudio vai aparecer no gráfico lá um pico, né? E que vai juntar com a imagem com o movimento, né? Vai sincronizar aqui. E é por isso também que é tão importante, né, a organização e a anotação dos boletins, que vão ajudar o editor para saber qual cena e take aquele som se une com aquela imagem, né? Também a claquete bem posicionada, mostrando bem a imagem, né, dela, do que está escrito aqui, para ele saber qual take é aquele, de qual cena, de qual dia, né? Essa informação é importante, né, para o editor, tudo isso. Também, assim, paralelamente à edição, a gente executa também outras tarefas auxiliares, né, à montagem do filme, como a seleção de trilha sonora, né, dos sons adicionais, que a gente chama de Foley. Também a gente vai fazer a gravação de locução, dublagens, mixagem de som, trucagem, inclusão de trilha, efeitos especiais e computação gráfica, né? A confecção assim, de letreiros, né? E também a coloração, né? E o tratamento da imagem, né? E também incluir outras informações, né? Textuais que sejam importantes, né? E necessárias. Né, por exemplo, a ficha técnica, né, a legenda, alguma coisa que precisa ser colocada ali no final. E vamos dar também aqueles acabamentos finais. Né, e aí sim a gente termina com a construção da ideia, né, para tornar ela mais bonita e apresentável. Né. E hoje, até os modelos mais modernos de celular
vem com programas de edição de vídeo, que aplicativos você pode baixar, né? E você vai poder experimentar novas formas de contar a sua história, de trocar cenas de lugar, inserir elementos gráficos, efeitos, letreiros, né, e legendas, como a gente falou. E então, explore agora nessa fase, você pode explorar livremente a sua criatividade. Veja agora algumas dicas assim que vão te ajudar nesse processo de edição, né? O processo de edição de áudio e vídeo, ele começa pela escolha do programa, né? Existe na internet, como eu falei, algumas opções de softwares gratuitos de edição. Muitos deles estão disponíveis para todas as plataformas, né? Tem para Windows, Macintosh, Linux, né? E antes de começar a edição, é necessário a gente passar as imagens, o áudio, a trilha e tudo mais para dentro do computador, né? Descarregar, né? Para dentro do computador ou para um HD externo, se você tiver, caso seu computador não tenha espaço. E aí escolhe os nomes, né? Organiza bem por dia de gravação, a cena, o take, né? Com todas essas informações que vêm, inclusive da claquete e do boletim, né, do assistente e de todos os trechos, né, captados. Isso vai ajudar bastante, né, no controle do material que você está editando, além de garantir um fácil acesso a cada uma das cenas gravadas. E uma boa maneira de editar seu filme também é criar inicialmente uma linha de tempo, né? Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo. Isso vai te permitir que você assim, visualize o filme quadro a quadro. Também o storyboard vai te ajudar com isso, né? Para você ter uma referência ali dessa linearidade em imagem, né? Para você montar essa linha do tempo. Lembre-se também que você pode ter mais de uma filmagem da mesma cena, né? Isso que são os takes, né? Às vezes aquela mesma cena tem um take 1, mas aí às vezes precisou gravar novamente, errou, aí vai gravar um take 2, né? Take 3, então até e no boletim também, às vezes o diretor gostou mais do take 3, né? Então ele fala, valeu essa. Então no boletim vai estar anotado qual que vale também para o editor, mas você tem que organizar tudo isso, né, na edição para que você saiba inclusive qual você vai usar na sua montagem e qual você às vezes pode ter como um coringa ou precisar de pegar um trecho, né? Então, assim, você vai escolher aquela que você gosta mais ali. E se você tiver captado o áudio separado, tem que garantir que as imagens e o som de cada cena estejam bem sincronizados, né? Como eu falei com relação à claquete e tal, né? Ter juntado bem ali o áudio na batida ali com a imagem, né? Para que não tenha nenhum erro ali de sincronia, né? Na hora da fala do ator, você vê que o som está atrasado e tal. Isso vem muito disso, de ter uma sincronia perfeita ali na claquete. E por isso também que a claquete tem que ser bem batida, né? Porque às vezes se ela bate devagar, não tem muita referência ali, né, na edição do áudio ali. Bom, depois de montar a linha do tempo do filme, você pode quebrar essa linearidade de acordo com a sua criatividade. Ou seja, você pode resolver trocar tudo de lugar, por exemplo. Começa pelo fim da trama, inverte a ordem das cenas e brinca, né, livremente com a sequência da narrativa. E esse brincar é um grande jogo de recorta e cola, né, até chegar a uma linguagem audiovisual dinâmica e interessante. Porque às vezes você imagina a coisa de um jeito no roteiro, mas na edição isso pode mudar, né, a ordem dessas montagens e ainda ficar mais interessante no resultado final, né? Outra coisa também é que as cenas elas podem ter sido feitas em lugares diferentes, né, e até em horários diferentes, né? Então pode surgir assim grande diferença de iluminação de uma cena para outra. Então assim verifique no seu programa de edição se você pode encontrar assim, comandos para ajustar o brilho, né, o contraste, a nitidez, né, o balanço das cores, né, para você dar uma equalizada ali, né, e equilibrar
de uma cena para outra, né? Para manter uma unidade, né? Essa diferença também ela pode surgir em relação ao áudio também, né? Analise os recursos disponíveis no seu software também e ajuste o volume dos diálogos para também equalizá-los também, ficar tudo mais ou menos no mesmo padrão, né? Não ter muito timbres mais altos, né? Elimine também alguns ruídos indesejáveis, né? Outra coisa também que você pode colocar efeitos especiais no seu filme também, né? E há softwares criados só para isso, né? Que você faz esses efeitos finais, assim. E aí consegue fazer efeitos especiais ali, né? De um tiro, um fogo, uma fumaça, né? Mas atenção, assim. Os efeitos, eles podem dar um charme a mais à sua produção. Mas verifique assim onde eles realmente são necessários para evitar excesso no uso desses recursos, né? Porque ele tem que ter uma intenção, né, de acordo com a sua história, né? E não seja só um recurso pelo recurso, né? A gente deve usar ele como uma ferramenta para algo que a gente tem uma intenção ali na história. E não como só usar, eu quero usar um recurso e vou usar, né? Coisa da gente na finalização da imagem fazer essa equalização e tal, ela é importante para a gente manter essa unidade do filme, né? Tanto de imagem, de luz e tudo mais, como também de som. As legendas são úteis também para resolver compreensão de gírias, às vezes, e regionalismos, né? Que às vezes uma outra pessoa em outro lugar não vai entender, né? Então, dessa maneira, o seu filme poderá ser visto e compreendido por pessoas de todas as regiões do Brasil, né? E até de outros países, né? No caso da exceção da legenda traduzindo em outra língua, né? E aí você também tem que ter o cuidado assim, de inserir tanto os letreiros como as legendas com clareza, assim, para que elas ficam bem visíveis, com uma leitura boa, né? Assim, utiliza assim um tamanho adequado de letras, né? Cores que não incomodem muito a visão, né? Que facilita a leitura, né? Lembre também que as legendas não precisam ser assim a transcrição literal das falas, né? Porque isso exigiria assim um espaço muito maior da tela ali para caber. O ideal assim na legenda são 2 linhas de legenda na tela. E tenha cuidado com a sincronia também entre o texto e a legenda da cena, né? Da mesma forma que a sincronia do áudio é importante, mas também a sincronia do que está sendo dito e do que está sendo escrito ali. E uma boa solução para problema de áudio também é a dublagem, né? Você pode filmar todo o vídeo, né? E depois inserir o áudio com as dublagens. Tanto usando os próprios atores, como colocando a voz adequada também do seu amigo locutor, por exemplo, que tem uma voz mais bonita, né? Falando por aquele ator que às vezes a voz não é muito boa. Aqui também vale ficar também muito atento assim, né, com a sincronia entre a imagem e o som, né? Também da mesma forma. Uma parte importante da edição de áudio é a trilha sonora. Qual vai ser a música do seu filme? Você poderá incluir músicas desde que autorizadas por seus autores e intérpretes. Há ainda músicas que já são domínio público, né? Ou seja, que podem ser utilizadas livremente. Pesquise, invente ou peça ao seu amigo músico, por exemplo, para compor uma trilha sonora para o seu filme. Na internet também tem algumas opções gratuitas de som assim, e efeitos sonoros, né? Como batidas de palma, ruído, trânsito, sons de animais. Você pode também produzir esses efeitos sonoros, né? Gravando esses sons também, separadamente. E isso é o Foley que a gente estava falando. Então, assim, experimente, né? Se quiser também gravar sons de gritos, pratos caindo, né? Água correndo. O que mais for inventar para compor efeitos sonoros, exclusivo para o seu filme, quanto mais riqueza de som você tiver, melhor, né? Agora, outra coisa em relação também à música, né? A trilha sonora, é que você não deve incluir no seu filme assim, trechos de músicas, né, ou marcas de empresas, né, ou cenas de outros filmes que não tem autorização, por exemplo, do seu proprietário. Né. Respeite sempre os direitos autorais, porque isso é muito sério em questão de audiovisual. Procure sempre assim fazer a trilha sonora, né, com músicas de grupos de amigos conhecidos, né, ou que você consiga, né, os direitos do autor, né, entrar em contato com o músico e tudo mais. E seria muito mais agora se você pedir às vezes um amigo que é músico para fazer, vai ser muito mais fácil, né, de você conseguir a liberação, né, de alguém mais próximo. Então, se você
puder sempre dar preferência para essa opção, né, de gravar a música, é melhor, né, do que pegar uma coisa pronta que você não sabe se tem direitos autorais, né. No final da edição, você pode criar uma parte para os créditos. Assim você poderá agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a sua produção. Liste ali os nomes, né, de todas as pessoas e suas funções. Além dos créditos de música, créditos de compositores, de músicos, cantores. Bom, essas dicas e orientações são apenas o começo. Você pode pesquisar na internet mais informação sobre edição. Existem vários tutoriais específicos, né, de edição, de coisas específicas dentro da edição ou de utilização de um programa X ou Y. E se quiser, também procure livros sobre o assunto, que existem vários também. Ou conversar com amigos, trocar conhecimentos, experiências também, né? Algum amigo que já trabalha com edição, né? Essa troca de experiência pode ser muito esclarecedor e até divertido. E assistir também muitos filmes, né? Com o olhar de quem quer descobrir como aqueles filmes foram feitos e montados, né? Também vai ajudar. No final dessa fase, aí sim temos a nossa obra pronta para ser assistida, né, de acordo com o que imaginamos no roteiro e a direção. Então, com isso, a gente concluiu a obra audiovisual, ela já está finalizada, agora está pronta só para divulgar. Bom, gente, por aqui a gente termina a nossa aula sobre produção cinematográfica, né, a produção audiovisual. Né? Foi uma pincelada geral para que a gente não ficasse com um vídeo muito extenso, porque são muitos detalhes, né? E se a gente for entrar muito profundamente em cada um, a gente teria que fazer várias edições, assim, vários vídeos. O que eu quis aqui é fazer um apanhado geral, né? Te mostrando alguns detalhes para você conhecer todas as etapas de produção, as pessoas envolvidas, o que cada um faz, qual a importância de cada função, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? E siga aí nosso canal, siga a gente nas redes e posteriormente a gente pode fazer outros vídeos. Se as pessoas tiverem interesse também em conhecer mais, saber aprofundar mais, né? Eu posso montar um curso, né? E a gente montar uma turma, de repente produzir um filme junto, né? Vamos trocar ideia aí. E espero que vocês tenham aprendido bastante, né? E que tenha pelo menos servido assim de um ponto de partida para você produzir o seu próprio trabalho, né? E boa sorte na sua empreitada, tá joia? E obrigado.